Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre um site incrível que existiu na década de 2000. Esse site continha as maiores informações que nós tínhamos sobre as práticas BDSMistas daquele momento. Ele se chamava Desejo Secreto. E foi a fonte onde bebíamos daquela água mágica dos anos dourados do BDSM. O site teve vida relativamente curta e sobrevivia com o esforço de alguns abnegados, e por diversas razões, infelizmente, acabaram desistindo do projeto. Ele foi muito importante naquele momento porque o BDSM ainda engatinhava no Brasil. Era uma época em que encontrar informações sérias era algo raro, algo difícil. A gente ainda vivia uma época de pioneirismo. E o Desejo Secreto cumpriu muito bem o seu papel, educando muitos dos que ainda estão hoje na comunidade BDSMista. Ele ajudou a todos nós de uma forma direta ou indireta a expandir os nossos conhecimentos. Então, hoje é dia de fazermos uma viagem através do tempo e relembrar esse inesquecível site. Lembre-se de que eu estou falando de 2 décadas atrás. O design não era sofisticado como os sites dos dias de hoje. Mas o que importa é que ele marcou época, fez história e está aí a chance para você que é saudosista, para você que não teve a oportunidade de conhecer esse épico site, assistir esse vídeo e conhecer um pouco do passado do BDSM no Brasil. Na comunidade eu sou conhecido como Sr. Verdugo e logo após a vinheta vamos fazer uma viagem de volta ao tempo. Mas antes disso eu quero fazer um pedido a você. Inscreva-se no canal. Somente assim esses vídeos atingirão uma quantidade maior de pessoas que buscam pelo tema BDSM. Caso você tenha algum comentário, sugestão para os novos vídeos, escreve aí embaixo. E depois eu lerei e responderei a todos com o maior prazer. Ativa também o sininho para que você possa ser notificado dos novos vídeos assim que eles forem publicados. Então, vamos ao que interessa. Logo após a vinheta, vamos retornar ao passado do Desejo Secreto. Bom, pessoal, eu vou apresentar agora para vocês o que era o Desejo Secreto. Esse site que tinha um conteúdo fabuloso naquela época. Vamos começar pelo editorial, para que vocês possam entender um dos motivos pelos quais o site acabou. Ele saiu do ar. Então, olha o que dizia o editorial naquela época. Este site foi a extensão natural do entusiasmo de um grupo de amigos, de pessoas que se encontraram por conta do interesse pelo BDSM e que tinham um universo de pontos de vista em comum. Lord Conrad e Liu, Wotan e Delmônica, Edge e Bia. Era o início de 2001. O que mais nos motivava era a noção do quanto fazia falta uma fonte adequada e confiável sobre o assunto. Um site informativo, educacional, que pudesse servir de referência quando o assunto fosse BDSM. Houve uma convergência de vontades e possibilidades de cada um que acabou dando certo. Durante um bom tempo as atualizações foram semanais, mas isso se mostrou inviável com o passar do tempo, principalmente depois que as obrigações do dia a dia não deixaram tempo para mais essa atividade. Dom Félix fez a parte de webmaster por 1 ano e meio. Desde então não temos equipe fixa e atualização regular. Mesmo com as poucas atualizações, o site não se distanciou da proposta inicial. Tem uma visitação que nos mostra que o BDSM tem hoje uma visibilidade imensamente maior do que se pode imaginar. Essa maior visibilidade vem junto com uma maior responsabilidade, porque somente informando de maneira adequada podemos melhorar o nível de entendimento que as pessoas, de uma maneira geral, podem ter a respeito do que fazemos. Porém, questões alheias à nossa vontade nos impedem de manter o site como gostaríamos. Enquanto isso, o conteúdo continua disponível à consulta de mais de 25 mil visitantes por mês. Bom, gente, era isso. Foi essa a mensagem que eles deixaram, né? Infelizmente. Agora, considerem que 25 mil visitantes por mês, há mais de 20 anos atrás, era um número consideravelmente alto de pessoas. Então, o site realmente era um sucesso. Ele era a referência de todos nós em busca de informações. Naquela época eram muito difíceis. Então vamos agora do editorial partir para o que é BDSM. Aqui ele fala sobre a NCSF, a The National Coalition for Sexual Freedom, que é uma fundação americana sem fins lucrativos, que educa sobre BDSM, swing, poliamor. Foi fundada em 1997 e fala também sobre a Susan Wright. Susan Wright, ela escreve aqui embaixo um artigo, né? Susan Wright, para quem não sabe, além de fundadora da NCSF, ela participou de um projeto de revisão da DSM-5, que ajudou a convencer a Associação Psiquiátrica Americana a despatologizar os comportamentos sexuais do BDSM, isso em 2013. DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais. Então, aqui são colocados alguns textos, né, para a conscientização do público sobre o que é BDSM, e são todos textos sustentados por pesquisas científicas. Então aqui ela fala sobre SM, se é um comportamento ou orientação sexual,
SM é ação segura e consensual, SM não é violência, e artigos do tipo que naquela época eram importantes de serem passados para a imprensa, porque a população em geral tinha uma ideia muito errada do BDSM, considerava uma patologia. Então esses artigos todos, eles eram voltados à orientação e como as pessoas praticantes deveriam se comunicar com a mídia, por exemplo. Isso tem uma dica aqui embaixo, que ela fala disso, olha. Dicas para falar com a mídia. Como escrever uma carta ao editor. Bordões da comunidade, BDSM fetichista. Tudo isso é uma forma de orientar as pessoas, o público em geral, né? De que o BDSM não era aquela parafilia que muita gente imaginava ser. Bom, continuando aqui, vamos para a próxima área, dicionário. O dicionário aqui ele era mantido pelo mestre Botan, uma pessoa fantástica e uma pessoa brilhante. Foi um mestre que me ensinou algumas coisas que eu trago comigo até hoje, principalmente a técnica de agulhas. Hoje a agulha está difundida, todo mundo pratica, é muito fácil, muito acessível, você tem informações em todos os cantos. Na época que eu comecei, isso não era difundido, isso era muito fechado. E foi com o Votan que eu aprendi essa técnica, num workshop que ele deu no Clube Domina, logo no início, na abertura do clube. E isso me proporcionou um conhecimento grande que eu fui aprimorando ao longo do tempo, mas o ponto de partida foi com ele. E realmente era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande. Continuando aqui no dicionário, você percebe que a página é meio amadora, por quê? Porque naquela época o banco de dados para ser utilizado era muito caro. Então ela foi toda feita em HTML, ou seja, texto, praticamente um texto simples, né? Então havia uma dificuldade muito grande de ter qualidade na apresentação. Mas mesmo assim, a qualidade de conteúdo superava qualquer problema técnico e qualquer problema de design. Então aqui ele já falava sobre eletrodos, eletroestimulação, até endorfinas, que era discutido na época, enema, escarificação, espectro vaginal, e assim ia. Um dicionário muito completo. Na próxima área, nós temos a Outsex Bondage. A Outsex Bondage foi um dos grupos mais importantes que apareceram nos anos 80. Esse grupo ele ficava sediado na América Online. E ele era importante por quê? Porque foi através dele que foi divulgado o BDSM. A sigla BDSM, o SSC, a imagem do logotipo do BDSM, tudo partiu dali. Esse grupo reunia membros do mundo inteiro que discutiam dia e noite ali as questões sobre sexualidade, as práticas fetichistas. Isso nos anos 80 era algo que estava assim em efervescência, né? E esse grupo conseguiu agregar para si todas essas informações e discussões. Aí eles compilaram tudo isso que foi discutido ao longo desse tempo de existência do grupo, né? E criaram as FAQs. FAQs são perguntas e respostas frequentes. Então, as mais comuns e aquelas que passaram a ser um senso comum da comunidade, eles colocaram aqui, para que as pessoas pudessem se orientar. O Desejo Secreto conseguiu a autorização deles, né, para que pudesse traduzir isso para a língua portuguesa. Passou a ser o responsável pela tradução para a língua portuguesa. Então aqui você tem questões como, que eram importantes na época, né? O significado das siglas BDSM, o que é uma cena, o que é uma negociação, o que é uma safe word, quais as bases de um SM seguro, emocionalmente, fisicamente, e assim ia, né? Todas as dúvidas pertinentes da época foram colocadas nessa FAQ. E isso fazia parte do conteúdo do Desejo Secreto. Então, vamos seguindo para uma outra área de notícias. Muito bacana também. Na área de notícias tem umas curiosidades que eu quero mostrar para vocês. E, olha, 2002, lançamento do filme Secretária, com James Spader. Era uma época em que estavam começando a aparecer filmes com temáticas sadomasoquistas, temáticas de dominação e submissão. E esse filme ele é perfeito, ele é muito bem feito. Apesar de ele ser leve, mas é um filme muito interessante na questão da DS. Continuando aqui, vamos em frente que tem coisas mais interessantes também. Aqui. A celebração do 5º aniversário de fundação do Otherworld Kingdom. Para quem não sabe, o OWK, ele era um castelo sediado no leste europeu, onde rainhas treinavam escravos. Então os escravos do mundo inteiro que queriam ser treinados iam para esse local. Então eles pagavam pela estadia, era como se fosse um spa. Só que era um spa BDSM, sadomasoquista. E as rainhas treinavam esses escravos por um determinado período que eles contratavam para ficar lá. E ele durou um bom tempo, foi muito famoso na época. Infelizmente depois acabou, né? Como muitas coisas do BDSM acabaram. Mas
Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre ele, explicando como ele funcionava, quando ele foi criado, qual era a finalidade. Isso vai ser mais para frente, mas fica aqui o compromisso de um próximo vídeo sobre o OWK. Continuando aqui, o que eu acho muito interessante é este bar aqui, ó. Comunidade BDSM ganha um bar temático. Isso em 8/6/2001. Esse bar nada mais é do que o Valhalla. O Valhalla foi um dos... Ele não foi o primeiro, mas é como se fosse o precursor do BDSM no Brasil. Por quê? Porque a nata do BDSM se encontrou ali. Com o fechamento dele, essas pessoas, grande parte delas, começaram a frequentar o Clube Domina. Então, o Clube Domina, na época, era a meca do BDSM, né? Era o mais importante. Ele foi o mais importante clube sadomasoquista que houve no Brasil. Então, pela importância dele, pela dimensão, pelo tamanho das casas que ele teve, né? Alguns palacetes. E, na época, pessoas do Brasil inteiro se reuniam nessas festas, nesses encontros. Então, foi uma época de ouro mesmo. Mas voltando ao nosso querido Valhalla, aqui fala do lançamento dele, fala dos eventos, né? Que aconteciam nas segundas-feiras EDS, terças-feiras Bondage, quarta tema livre, quinta-feira filosofia BDSM e sexta-feira Spunk. Então, dá o local, tudo. É interessante saber porque é um pouco da história do BDSM brasileiro. Indo em frente, vamos aqui ver a área de entrevistas. Na área de entrevistas, nós temos uma muito importante, é da Mistress Bárbara Heine. Bárbara Heine foi uma das pessoas mais importantes do BDSM nacional. E ela também foi fundadora do Valhalla, uma das fundadoras do Valhalla, né? E aqui tem uma entrevista grande com ela, muito interessante, e futuramente eu vou passar para vocês. Bárbara Heine, infelizmente, nos deixou recentemente, foi uma perda, assim, irreparável. Quem conviveu com ela há de entender do que eu estou falando. Próxima área é a área dos colunistas. Então, aqui, eram os colunistas relevantes da época, né? Para vocês terem uma ideia do que se discutia naquele momento, isso há mais de 20 anos atrás, falava-se muito de limites. Olha, dezembro de 2003, falava-se de limites, fidelidade, escravas casadoiras, que a gente ainda vê hoje, né? Emprestar ou não emprestar. Naquela época já se discutia o empréstimo de escravos, é uma questão que sempre estava em pauta. Até hoje isso acontece. Falava-se sobre drogas, né? E BDSM, que são incompatíveis, sadomasoquismo, mídia e preconceito, que naquela época era muito maior do que hoje. E falava também sobre switchers, né? Sim, switchers existem. Isso em 2001. Bom, voltando a nossos temas aqui, vamos agora para os tops. Aqui era uma área voltada para os tops, né? Um tema sobre dominação, bondage, disciplina, e a Fêmea Suprema e o 24/7, de Helga Freire. Helga, ela participou também do OWK. Esse é um dado importante a ser colocado também. Continuando, havia um espaço também voltado para os bottoms, né? Dedicado a relatos, pensamentos, conselhos, experiências que eles tinham no dia a dia com as suas práticas. Então, aqui, alguns artigos que também são muito interessantes. Eu já pude ver com calma. E agora nós vamos para a área da teoria. A área da teoria tinha muitos artigos relevantes, que abordavam também temas psicológicos. Regressão versus submissão, dor e prazer, moral e BDSM, estudos sobre a fisiologia da resposta sexual feminina. Percebe os temas, como eles eram consistentes? O emblema BDSM, isso já foi abordado. BDSM e suas afinidades com o jogo. BDSM e a lei brasileira. BDSM e comportamento, a parte 4, 3, 2, 1. Mentor, alicerces de um relacionamento, são seguro e consensual. Muitas coisas que tinham fundamento, que tinham base. Agora eu quero falar com vocês uma coisa interessantíssima aqui. Um artigo escrito pela TAV. O que é gore? Vocês precisam saber que naquela época, no período da década de 2000, gore praticamente não era difundido. Era desconhecido, principalmente dentro do meio BDSMista. Eu falo isso porque eu participei do Clube Domina desde o dia da sua fundação até o término dele. E foi no Clube Domina que apareceu esse casal, Tavi e Christian of Sword. Hoje eles já têm um reconhecimento da comunidade muito grande, mas naquela época, quando eles chegaram e começaram a interagir no meio, começaram a conhecer o meio BDSM, mas já eram gorianos. E foram eles que começaram a propagar a filosofia de John Norman dentro da casa, dentro da comunidade. E começou a despertar o interesse das pessoas, porque a forma como eles colocavam essa filosofia, a forma como eles abrangiam o universo goriano, despertou o interesse de muitos praticantes que se tornaram gorianos. Então, o crescimento de gore
se deve muito a esses dois. Foram eles que ali dentro de uma casa, que na época era a meca do BDSM, e reunia adeptos do Brasil inteiro em seus eventos maiores, né? Fez com que Gore tivesse holofotes sobre ele. Então, a partir daí começaram a aparecer grupos gorianos, casas gorianas, cidades gorianas, mas em função do pontapé inicial que eles deram, divulgando isso dentro da comunidade. Então, para quem não sabe, eles têm muita importância no sentido de Gore ter a visibilidade que tem hoje. Bom, continuando, vamos em frente. Nosso próximo tópico agora são as técnicas. O que era interessante naquela época é que muitas dessas técnicas elas eram compartilhadas com os praticantes. Elas eram passadas de uma forma didática, de uma forma fácil, em que você aprendia, você tinha conhecimento e segurança para fazer aquilo, porque era passado para você por pessoas competentes. Então, olha aqui, uma das mais interessantes, eletroestimulação do mestre Wotan. Então, aqui ele ensina passo a passo como você criar um aparelho de eletroestimulação com segurança. Tá? Isso é uma coisa que você já não vê mais hoje em dia. Mas naquela época, isso era passado de uma maneira segura. Então vejam vocês por aí a importância que esse site tinha, passando sempre informações seguras e acessível a todos que tinham vontade e interesse em aprender. Bom, próximo tópico. BDSM seguro. Bom, BDSM seguro traz aqui uma série de artigos sempre focando a segurança do BDSM, sempre preocupado com a segurança, onde vários bottoms e tops explicavam as experiências, as maneiras seguras de se praticar o BDSM, o que não deveria ser feito, o que era problemático. Tudo isso era colocado em artigos brilhantes. Tá? Então você vê por aqui. Falava-se muito da AIDS naquela época, prevenção contra tratamentos de doenças sexualmente transmissíveis, a guerra biológica, cuidados importantes para um fisting, anal prazeroso. Tudo isso era tema daquela época. Bareback. Bareback, para quem não sabe, é sexo anal desprotegido no universo gay. Aqui o Amo, falando sobre a segurança no bondage. Ele, Amo, é um mestre das cordas, né? Então, ele sempre falava sobre isso, sobre os cuidados que as pessoas que amavam as cordas deveriam ter nas suas práticas. Isso já era uma preocupação da época. Seguindo em frente, próximo tópico. Faça você mesmo. Nós tínhamos muita dificuldade naqueles anos de conseguir equipamentos, conseguir acessórios. Por quê? Porque hoje em dia você encontra em qualquer sex shop, você encontra na internet fazendo buscas, sempre tem alguém vendendo. Naquela época não era assim. Então, se você queria um equipamento, um acessório diferenciado, você tinha que fazer. E aqui alguns artigos que eles eram apresentados do passo a passo. Como é que você poderia fazer alguma coisa para você utilizar numa cena? Um afastador de pernas, pregadores com estilo, chicote light, e assim vai. Então, as pessoas, quando criavam algum acessório que pudesse ser útil para a comunidade, aquilo era compartilhado. Isso era muito bacana naqueles tempos. Seguindo em frente, vamos agora para a BDS Mix. Era uma seção que não teve tempo de crescer, tem só um único artigo, né? Ponto e contraponto. Infelizmente, ela veio praticamente no final do site. Havia também a área de fetiches, né? Com artigos sobre fetichismo e sexualidade humana. Também sempre bons artigos, eles eram escolhidos a dedo, não era qualquer artigo que entrava. Eram artigos que tinham qualidade. Área de ficção. A área de ficção era uma área de contos. Essa área de contos ela foi transferida depois para um site muito conhecido na época chamado Contos BDSM. Infelizmente o site não existe mais, mas ele foi muito famoso por isso. Ele era específico para contos. Então, as pessoas que gostavam, né, desse tipo de literatura encontravam tudo isso ali, no Contos BDSM. Infelizmente é um site que também já não se encontra mais presente. Havia também a área de artes, né, em que se colocavam temas sobre associações de fetiches com a arte, literatura, tudo isso que tinha algum componente que pudesse ser interessante no universo BDSM, era colocado nesses textos. Havia também a seção de livros, né, que eram comentados e sugeridos. Na verdade, não haviam muitos na época, haviam poucos, mas de toda forma eram comentários bem interessantes. Seguindo em frente, como Ninguém é de Ferro, havia a seção de humor também. Então, algumas sacadinhas legais que eram frequentes no universo BDSM, que apareciam em chats, em listas de discussão, estavam sempre presentes aqui. Várias tiradinhas bacanas e que dava para rir um pouco. E no final das contas, você tem aqui a área de contato. Quem é que era
o desejo secreto? Quem contribuía? Quem colaborava com o desejo secreto? Então, aqui eu passo para vocês a lista de algumas pessoas, né? Algumas não, né? Das pessoas que realmente fizeram parte do desejo secreto, tanto na criação quanto com colaboradores, colunistas. Não vou falar o nome de todos eles, porque senão a gente vai ficar aqui também até amanhã, mas é para vocês terem uma ideia. Havia uma quantidade grande da comunidade na época que participava e colaborava com esse site. Havia uma seção de classificados, mas que também não vingou, estava em manutenção sempre, e uma seção de links. Então, procurava-se na internet sites temáticos, né? E eram categorizados dessa forma, como arte, bondas de shibari, sites de dominadoras, fetiches, GLS, informativos de serviços, submissos. Isso era muito frequente. Os sites, geralmente, naqueles anos, linkavam outros sites, que era uma forma de facilitar as buscas, né? De quem queria alguma coisa, algum assunto específico. Então, gente, é isso aí. Esse é o famoso desejo secreto. Para quem já conhecia, matou a saudade. Para quem não conhecia, pode ter uma noção de que tudo que se discute hoje já se discutia há 20 anos atrás. Então, com profundidade, com qualidade. O que não existia na época eram os recursos, né, tecnológicos para ter um site bonito, com funcionalidades maiores, com um banco de dados, né? Mas ele deu conta do recado. Foi muito útil para nós e para muitas pessoas ele foi ali a porta de entrada. Um grande aprendizado. Um site educador. Eu acho que essa é a melhor definição para ele. E, infelizmente, teve começo, meio e fim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, que é muito bom saber que os vídeos estão atingindo a expectativa de vocês. Deixe seu comentário, que é muito importante. Sugestão para novos vídeos. Se tiver alguma observação a fazer, pode fazer lá embaixo, que eu vou responder a todas elas depois. Não deixe de clicar no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. E o mais importante, inscreva-se no canal. Só desse jeito esses vídeos vão alcançar um público maior. Só dessa forma a gente vai propagar o BDSM, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e um forte abraço do Verdugo.